Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras, senhores e senhoritas, sereios, sereias e a genésise de Raquel. Então, vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo na aula passada a respeito da libertação do Haiti e da América Espanhola. Tá? Então, pega o livro didático de vocês, abram na página 98. Tá? A gente vai falar da página 98, 99 e talvez da 100, se for do interesse de todos nós. Provavelmente não, né? Mas enfim, lá na página 98 a gente vai ter o seguinte: Projetos dos Libertadores da América. Lembrando que o Palmeiras não tem mundial, tá? Só pra quem gosta de futebol aí. Então acho que não tem nenhum palmeirense na sala. Ariel tem cara de palmeirense. Ariel, você é palmeirense, velho? Luara tem. Não, Luara tem cara que é vascaína, tem cara que gosta de sofrer. Mas enfim, aqui. O líder crioulo San Martín desenvolveu um amplo conhecimento do Império Espanhol, o que lhe garantiu muitas vitórias nas lutas de emancipação. Lembrando que na aula passada a gente estava falando sobre quem eram os crioulos, quem eram os chapetones, tal, a forma de participação política, principalmente dos crioulos dentro da América Espanhola, e o porquê deles quererem essa emancipação, o porquê deles irem em busca dessa autonomia política e social dentro do território americano. E aí a gente vai ter esse líder chamado San Martín, que vai ser o quê? Um descendente crioulo, são os descendentes dos espanhóis, descendentes dos chapetones que vieram, que foram para as Américas, né? Que vieram para as Américas e foram para a América Espanhola para fazer as suas vidas. E os crioulos são esses descendentes dos espanhóis que, ainda que tenham um certo privilégio dentro dessa sociedade, eles não tinham tanto privilégio quanto os próprios chapetones, até porque eles não eram considerados como espanhóis de origem. Enfim, e aí esse conhecimento de San Martín sobre o Império Espanhol fez com que ele tivesse bastante ideia sobre a guarda espanhola, sobre a coroa espanhola, tivesse uma noção bacana sobre como vencer algumas dessas batalhas contra os espanhóis em busca da emancipação política da América Espanhola. No entanto, ao contrário de Bolívar, que é o Simão Bolívar, defendia que cada nação americana independente fosse governada por um príncipe europeu. Suas ideias conservadoras o distanciaram dos outros projetos de independência da América Espanhola, o que levou a se exilar na Europa. Então, olha só, o San Martín, general San Martín, ele era general, né? O San Martín, ele era um safado, né? Porque ele dizia assim: vamos fazer a libertação aqui dos negócios. Vamos libertar todo mundo. A América Espanhola para nós, os americanos. Só que aí ele vai dar o poder nas mãos de um príncipe espanhol. Ué, peraí, você não vai libertar o povo justamente dos espanhóis e agora vai querer colocar no poder o espanhol? Que lógica tem isso aí? Tá maluco, meu irmão? Qual foi? Oxi, ideia de jirico. E aí então, ele acabou sofrendo perseguição, claro, porque as ideias dele iam contrárias, iam para um caminho completamente diferente daqueles outros revolucionários que buscavam uma América espanhola que fosse realmente para os americanos. E aí pronto, aí você tem lá o Simão Bolívar. Antes deixa eu só falar daqui desse glossário, né, que está no cantinho, fala sobre América Latina, Confederação e Pan-Americano, o que é cada coisa, porque vai estar depois no restante do texto. Assim, América Latina é a parte do continente americano formada por países onde se falam os idiomas originários do latim,
por terem sido originalmente colônias de exploração, principalmente de Portugal e Espanha. Então, ó, peraí, a gente fala latim? Como assim, velho? Não, calma, relaxa. Os idiomas, eles são originários do latim. Quais são os idiomas originários do latim? Você vai pegar, basicamente, português, espanhol e italiano. Só que a nossa colonização aqui nas Américas foram de portugueses e espanhóis. Então, a gente tem essa origem da língua vinda do latim. E é por isso que é a língua latina. Nós somos latino-americanos. Tá? E antes que Arthur comece a falar assim, latino, vai, latim professor. A gente não pode matar ninguém através do vida, pelo computador. Assim. Melhor não, né? Tá. Então, confederação significa reunião de estados autônomos que, em relação aos estrangeiros, formam um estado único sob o mesmo governo. União de estados com objetivos em comum. Vou dar um exemplo. Possivelmente você já tem ouvido falar sobre o Mercosul. O que é o Mercosul? É o Mercado Comum do Sul. Esse Mercosul, esse Mercado Comum do Sul, na verdade, vai ser uma reunião de alguns países da América do Sul que buscaram uma forma melhor para poder negociar com outros países. Se eles negociassem individualmente, digamos, se eu não me engano, hoje quem faz parte do Mercosul é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e, se eu não me engano, o Peru também faz parte. E aí tinha a Bolívia que estava afastada, né? Mas enfim, eu realmente agora não estou lembrando exatamente. Mas aí, qual é a função do Mercosul? É que se cada país desse negociasse individualmente para compra ou venda de produtos para outros países, Japão, Inglaterra, Estados Unidos e tal, o custo seria mais alto porque a quantidade que eles teriam para comprar seria um pouco menor. Mas a partir do momento que todos se juntam e eles fazem uma compra bem maior, né, eles conseguem negociar melhor esse preço. Então, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, nada mais é do que uma confederação de estados, de países latino-americanos que tomam decisões em comum para poder negociar comercialmente. Então, aí por isso que falo, forma um estado único, na verdade não um estado em si, mas uma entidade administrativa para poder fazer essas negociações em bloco, todo mundo junto, que aí fica mais fácil. E tipo, as resoluções sobre o Mercosul basicamente são atreladas, são ligadas às questões comerciais. Isso não vai impedir que esses países eles possam também comercializar individualmente com outros países, ou até mesmo com os mesmos países, né? Mas depende muito do que ele deseja comprar. Digamos assim, que o Brasil ele quer comprar uma carga de 10 milhões de computadores. Se ele comprar sozinho esses 10 milhões de computadores, vai sair mais caro por conta do frete. Só que ele falou, não, a Argentina está querendo comprar também uns 2 milhões de computadores, Uruguai mais 1 milhão, Paraguai mais uns 500 mil. Então, vamos juntar todo mundo para poder fazer essa compra em bloco. Beleza? Beleza, vamos lá. Compramos. Só que, aí digamos, o Brasil fez essa compra com o Japão. Só que o Brasil também tem uma outra negociação com o Japão para poder comprar 50 mil. O quê? 50 mil impressoras. Então, uma coisa bem aleatória assim. 50 mil impressoras. E aí, tipo, o preço é muito baixo
para que e os outros países que pertencem ao Mercosul, eles não têm necessidade dessa impressora, só o Brasil que tem. E aí o Brasil vai chegar e não, eu vou comprar sozinho, é uma quantidade menor, o custo não é tão elevado assim, eu vou comprar sozinho na minha, numa boa. Então, ele pode muito bem, para alguns produtos, negociar dentro do bloco, para outros produtos que não sejam de necessidade dos demais integrantes desse Mercosul, ele pode chegar e comprar individualmente, sem problema nenhum. Então, a confederação, o Mercosul, nesse caso, ele serviria para poder facilitar algumas compras que são maiores e que são benéficas para todos esses países. Essa é a ideia, mais ou menos, da confederação. E o Pan-Americano, referente à integração e cooperação econômica, militar, política e social entre os países que compõem as Américas do Sul, Central e do Norte. E aí a gente ouve falar do esporte, né, que é tipo as Olimpíadas, o Pan-Americano de não sei onde, tal. Mas a ideia do Pan-Americano é essa integração desses países através dessa cooperação em determinados aspectos gerais. Então, voltando aqui. Simão Bolívar, por sua vez, acreditava que as nações recém-independentes se fortaleceriam no cenário internacional ao formar uma confederação pan-americana. A junção de todos esses países pan-americanos para poder chegar e bater de frente com a galera que viesse lá de fora. A Inglaterra, chega Lourdes lá, a Inglaterra, porque eu vou tirar onda com esse pivete aí das Américas. Aí faz o quê? A confederação vai juntar Luísa, Beatriz, Anselmo, Arthur, Gabriel, quem mais? Ariel, Raquel, Luar. Galera toda se juntando assim para bater de frente com Lourdes. Olhar pra cara de Lourdes assim e falar: é o que, meu irmão? Não vê não, viu? Aqui nós é barril. E aí Lourdes faz o quê? Sai correndo. É isso mesmo. Finalmente ganhou, hein? Arthur, Ariel, finalmente ganharam de Lourdes. Enfim. Ou seja, se elas se aliassem na defesa dos interesses em comum. Né? No entanto, as elites de cada novo país resistiram a essas ideias, por considerá-las uma ameaça a seu poder local. Né? Ganharam, mas não ganharam tanto. Por quê? Como é que isso vai funcionar? É assim, havia um receio, claro, de que a partir do momento que você permitisse que outros países que fizessem parte desse bloco, dessa confederação pan-americana, que fossem mais fortes que o seu, de repente chegasse e quisesse começar a mandar em você. Era, digamos assim, a Confederação Pan-Americana era formada por todos os países das Américas, América do Sul, Central e do Norte. Quem é o país mais poderoso do mundo hoje? Os Estados Unidos. Aí você imagina, então, você ter os Estados Unidos como protagonista dentro dessa confederação pan-americana e você ser um presidente de um país como a Guiana ou o Haiti. São ilhas, quer dizer, o Haiti é uma ilha, a Guiana é um país pequenininho que fica ao norte do Brasil, desse tamanho. Estados Unidos é desse tamanho, Estados Unidos é o tamanho do meu cabelo e a Guiana é minha barbicha. Foi horrível essa comparação, foi mal. Mas a ideia era mais ou menos essa. O poder que os Estados Unidos teriam dentro da Confederação Pan-Americana poderia fazer com que a Guiana, ou Haiti, ou Cuba, Venezuela, países que fossem menores assim, e que talvez não tivessem tanta força política, eles não conseguiriam resistir aos Estados Unidos, ou resistir aos países que tivessem um território maior, que tivessem um poderio econômico maior dentro daquele bloco. Então, por isso que as elites desses países eles começaram, não sei se isso é tão legal pra gente e tal. E pronto. A Inglaterra e os Estados Unidos tampouco apoiaram o pan-americanismo. Então, eu estava usando como exemplo, mas os Estados Unidos ele nem queria isso. Né?
pois ele dificultaria o domínio econômico que ambos os países pretendiam exercer sobre a América Latina. Tá vendo? Então, na verdade, a comparação seria ideal, seria pegar essa confederação pan-americana sem os países do norte, sem basicamente Estados Unidos e Canadá. Mas para os Estados Unidos e para a Inglaterra, eles não acharam benéfico, não acharam interessante que essa confederação pan-americana existisse por conta da vontade que eles já tinham de dominar aquele território, como acabou acontecendo atualmente. Como a gente tem os Estados Unidos como não somente das Américas, mas principalmente do mundo, principalmente não, mas também do mundo, os Estados Unidos como sendo o principal país que suas resoluções, suas decisões acabam influenciando muito política e economicamente o mundo inteiro mesmo. Então, Inglaterra e Estados Unidos tampouco apoiaram o pan-americanismo, pois dificultaria esse domínio econômico que eles gostariam de ter em cima da América Latina, que no final das contas acabaram tendo. Diante da grande resistência, o projeto de Bolívar não foi implementado, essa confederação. Né? Ainda assim, a ideia de uma América unida continua povoando o pensamento de muitas pessoas. É interessante? É como a gente falou em relação ao Mercosul. Por exemplo, só que aí o Mercosul é uma área, é uma confederação com decisões comerciais. É interessante, de repente, para quem tiver oportunidade, quem tiver quem tiver interesse, procurem saber o que foi a proposta da ALCA, ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, que teria principalmente os Estados Unidos e o Brasil como alguns de seus representantes, mas como dois fortes representantes dentro dessa ALCA, né? A Área de Livre Comércio das Américas. Mas quando a gente fala sobre protecionismo econômico e a força que os Estados Unidos têm comercialmente, economicamente, politicamente no mundo, a forma que a ALCA seria implementada para as Américas seria extremamente prejudicial para os países que são menores. Então, o Brasil poderia ter um benefício ou outro? Poderia. Mas quem acabaria saindo muito mais beneficiado seria os Estados Unidos. E aí, Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba, Haiti, Jamaica, Guiana Francesa, Suriname, Chile, Peru, Colômbia, México, e uma pataquada mais de gente aí, todo mundo sairia prejudicado desde isso. Os Estados Unidos e o Canadá lá saindo de bonzão. Proposta de transformação do México. O caso do México ilustra bem a existência de diferentes projetos políticos na luta pela independência na América Espanhola. Embora houvesse proposta de caráter popular, o projeto político vitorioso foi o da elite crioula. A gente pode fazer uma comparação bem interessante sobre tudo que acontece atualmente em nosso país. Por mais que muitas vezes as revoltas, por mais que muitas vezes o questionamento ele surja a partir das camadas mais populares, as camadas populares comecem a lutar por determinados benefícios, quem vai acabar resolvendo isso pelos populares são as elites. Afinal de contas, quem é que está representando o povo lá no Congresso? Não são pessoas pertencentes à própria elite? Vocês lembram de alguém que é pobre, que conseguiu chegar a deputado? Chegar a vereador até assim, mas existe toda uma máquina pública, toda uma máquina política, um financiamento, depende muito de dinheiro para que essas pessoas sejam eleitas. Tá? Então, infelizmente, esses projetos populares
se a gente for falar nesse âmbito geral, não somente nessa proposta de transformação do México, mas a gente falando também sobre a nossa realidade atual, esses projetos populares muitas vezes são deixados de lado porque quem se diz representar os populares, na verdade, quando vai se aproximando da possibilidade de ascensão dentro do poder, eles vão começar a defender os dele. E quem são os dele? É a galera que está lá pegando busão todo dia? É a galera que está sofrendo com queda de barragem, queda de barranco, que está morando dentro da favela? Não. Olha, se eles têm dinheiro, eles começam a defender quem está junto com ele ali ou quem está acima. Enfim, em 1810, ocorreu um movimento popular que desejava independência e transformações sociais, como a reforma agrária e a justiça social. Reforma agrária, pô, até hoje a gente ouve falar muito disso, né? Reforma agrária seria mais ou menos a ideia de você pegar terras improdutivas ou terras que não estão sendo utilizadas por ninguém, algumas delas até que pertencem a determinadas pessoas, a determinados grupos, mas estão largadas lá, poderiam muito bem assentar diversas famílias naqueles locais, poderiam muito bem estar servindo para a produção de plantações orgânicas que ajudaria não somente na subsistência daquelas pessoas que estão trabalhando naquele campo, mas também a uma geração de renda que vai passar a ajudar a própria comunidade que está ali ao redor, tá? Ao invés do lucro ficar na mão apenas de poucas pessoas, que são os grandes latifundiários, né? Então, esse movimento popular, ele buscava essas transformações como a reforma agrária e a justiça social, que é a ideia de você ter uma igualdade entre as pessoas, mas os direitos de todos serem respeitados de forma igualitária, né? Você simplesmente não ser morto só pelo fato de ser uma pessoa preta dentro de uma sociedade que infelizmente é racista, né? A ideia de justiça social cabe na visão de que todos nós realmente somos iguais. Mas isso não existe. Entretanto, a independência, que se consolidou em 1822, foi resultado de um movimento liderado pelo general Iturbide, representante dos grandes proprietários de escravizados e de terras. Então, até quando se consegue a liberdade, até quando se consegue uma emancipação política de alguém que está lá em cima, o poder é dado para alguém que está hierarquicamente acima da grande maioria da população. É interessante que a gente diga, antes de chegar até nos haitianos, que a gente vai falar agora dos franceses no Haiti, que a independência do Haiti foi a única revolta de escravos a ter sucesso. Eu vou ver se eu deixo um texto junto lá com o link junto com a aula, essa aula. Vou deixar um texto mais abaixo assim para vocês verem, que fala um pouquinho sobre como funcionou a Revolução Haitiana. Tem até um livro aqui comigo, mas não sei se eu consigo disponibilizá-lo para vocês. Mas enfim, os franceses no Haiti. A produção agrícola organizada durante a colonização francesa no Haiti baseou-se no latifúndio, na mão de obra escrava de origem africana e na exportação. Bem parecido com como aconteceu com o Brasil também, né? Com o nome de São Domingos, essa colônia garantiu à França uma expressiva produção de açúcar, anil, algodão e gado. O Haiti chegou a ser um dos principais produtores de açúcar do mundo lá por volta de 1700, 1750 e tal, né? Mas aí, quando em 1789 chegaram a São Domingos as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade divulgadas pela Revolução Francesa, olha só, no mesmo ano da Revolução Francesa, 1789, essas ideias
tanto do Iluminismo quanto da Revolução Francesa, que foi influenciada pelo Iluminismo, chegaram a São Domingos, chegaram ao Haiti. Os africanos escravizados que também desejavam liberdade passaram a entrar em confronto com as elites. A partir do momento que você vê que a metrópole, que é dona daquele território, está passando por uma revolução, por uma revolta, em que o povo, que teoricamente é o povo mais fraco, o povo oprimido, ele começa a bater de frente com as elites, começa a bater de frente com a nobreza em busca de uma liberdade e de uma melhor distribuição de direitos para que haja uma igualdade entre todos, liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, igualité e fraternité. Os negros africanos escravizados lá no Haiti, lá em São Domingos, eles também buscaram lutar pela libertação daquele território da metrópole francesa. E aí a gente tem, o principal líder revolucionário do Haiti foi Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Fala aí, Laura. Toussaint Louverture. Não, ficou horrível. Eu sei que você tentou falar. Entre 1791 e 1803, ele organizou tropas de negros fugidos numa guerra que apavorou os grandes proprietários de terra, não só de São Domingos, mas também de outras colônias da América. A revolução foi duramente reprimida pelo governo de Napoleão Bonaparte e resultou na morte de seu líder em 1803. Olha só, toda a América era escravagista. E quando eles começaram a ver que o primeiro país, o primeiro território a ter essa ideia de libertação a partir da revolta dos seus escravos, foi pânico para todo lado. Os haitianos, a liderança era negra, a população que estava revoltada era a população negra. Então, imagina só, essa galera toda que sofreu por anos e mais anos, se revoltaram, se juntaram, falaram, não, agora é nossa vez de tomar o protagonismo dessa zorra e sair quebrando a porrada nessa elite, nessa nobreza, nesses filhos da peste e tudo. Então, quando essas ideias começaram a se espalhar por toda a América, os senhores de engenhos latifundiários, os colonos, os representantes da elite, as nobrezas, as coroas portuguesas e espanholas, tudo ficou em pânico, ó, com o travado. O que estava travado era o medo, com o medo travado, né? Aí eles estavam assim, ficavam, meu Deus, socorro! Só que aí, claro, o poderio bélico, o poderio militar de Napoleão Bonaparte era muito maior do que a dos escravos, né? O acesso que eles tinham às armas era muito menor do que o que tinham os franceses. Então eles foram extremamente reprimidos. Com isso, muita gente morreu e em 1803 o Toussaint Louverture acabou morrendo também, dando fim, como ele era grande liderança naquele momento, acabou dando fim à Revolução Haitiana, né? Mas não sem antes acabar traduzindo isso em um processo processo futuro de libertação do próprio São Domingos, né? A guerra contra o domínio metropolitano sobre o Haiti prosseguiu com a participação de setores populares, escravizados e ex-escravizados, sob a liderança sob a liderança dos ex-escravizados Jean-Jacques Dessalines. A independência e o fim da escravidão foram proclamados em 1804. O Haiti foi o primeiro país, o primeiro território do mundo a conseguir, através da luta armada, através da revolução, eles conseguiram acabar com a escravidão, a conquistar a sua independência e acabar com a escravidão. O Brasil foi só em 1888 que
Princesa Isabel, ela assinou lá o negócio, tá todo mundo livre, ê! Enfim, gente, vocês sabem que a libertação dos escravos no Brasil, em 1888, apesar de ter tido a assinatura da Lei Áurea, foi uma palhaçada que aquela mulher fez, né? Foi chegar e dizer assim, agora tá todo mundo livre. Ei! Mentira, a Inglaterra começou a botar pressão lá desde 1840, falando assim, meu irmão, se vocês não acabarem com essa zorra da escravidão aí no seu país, a gente vai parar, vai começar a fazer um monte de embargo em cima de vocês. Nenhum navio inglês mais vai chegar aí no Brasil quando vocês estiverem escravos, viu? Então, começa a livrar dessa zorra aí, porque senão o bicho vai pegar pra cima de vocês, viu? Aí no final das contas, Portugal ficou com medinho e quando chegou em 1888, já depois de diversas outras leis que fizeram com que a escravidão ela começasse a tomar outros rumos, a acabar, tipo, os filhos dos escravos que passaram a nascer a partir de determinado ano, eles já eram nascidos livres, que era a lei do ventre livre. E aí, no decorrer disso tudo, ou, por exemplo, quando os escravos podendo juntar uma determinada quantia em dinheiro, eles conseguiam comprar a sua liberdade. Tá? Isso tudo já eram propostas, já eram ideias para poder se acabar com a escravidão. E aí, em 1888, a princesa Isabel, querendo dar uma de maravilhosa lá, assim, vou assinar essa bagaça aqui, porque eu sou a libertadora de todos vocês. Mentirosa, falsa, dissimulada. Enfim. E aí a gente tem o seguinte, esses fatos contribuíram para que o Haiti se tornasse inspiração para outros movimentos populares na América Latina, que reivindicavam independência e também igualdade com a libertação dos africanos escravos. No entanto, o que ocorrera no Haiti constituía uma ameaça para as elites coloniais, a quem interessava manter a escravidão como fonte de lucro e impedir que as camadas populares conquistassem direitos políticos. Claro, a partir do momento que você transformasse a ideia dos escravos que trabalhavam nos seus campos em trabalhadores formais, fazia com que você tivesse um custo maior, porque você precisaria pagar eles, dar o descanso, fazer isso, fazer aquilo. Tá? Então, para que eles fariam isso se eles poderiam lucrar simplesmente com a escravidão que eles eram forçados a trabalhar para vocês, senhores de engenho, elites coloniais? Desgraçados. Enfim, por hoje é só e a gente continua em outro momento. Valeu, galera. Falou, tchau. Beijo, bebam água, usem máscara. Não ao mesmo tempo, para não molhar a máscara na hora que você for beber. Você entendeu? Tchau.